A Bíblia nos diz que existem outros mundos, outras civilizações, são seres existentes, criaturas das mãos de Deus, e eu vou te provar isso dentro da Bíblia. Escute bem, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 10 e 11, que Jesus, ele falava por parábolas para que fosse revelado o reino de Deus, os mistérios do reino de Deus aos discípulos, aos seguidores de Jesus, certo? Você vai ler lá. Jesus respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. E o versículo 10 diz que Jesus sempre falava do reino dos céus, do reino de Deus, por parábolas, para que fosse revelado aos pequeninos, aos discípulos, aos seguidores. E eu quero trazer aqui algo para você, neste vídeo, a respeito da possibilidade de existir outros mundos, outros locais, outras civilizações criadas por Deus, da qual nós não temos acesso. E isso biblicamente falando. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é a parábola das ovelhas. Eu acabei de dizer que Jesus dizia a respeito dos mistérios do reino de Deus por parábolas. E a primeira parábola o primeiro texto que eu quero apresentar a você está em Mateus capítulo 18, versículo 12. Quando Jesus conta a parábola das ovelhas, você vai ver lá que Jesus fala que um homem tinha 100 ovelhas, não é isso? Um homem tinha 100 ovelhas e uma destas ovelhas se perdeu. Então ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca da ovelha que se perdeu. Queridos, é bem verdade que nesta parábola Jesus está falando de Deus. O homem na qual Jesus está falando, por parábola, é Deus. A ovelha que se perdeu, é bem óbvio. Gênesis, os primeiros capítulos, mostra a perdição da humanidade, a perdição do homem quando ele pecou, quando o homem comete pecado. Ali Adão e Eva no jardim do Éden. Então, a ovelha perdida é o homem que se perde lá no Éden. Agora, e as 99? E as 99 ovelhas? Quem são? Onde elas estão? Então está aí uma questão para você analisar. Pense comigo. Se a ovelha que se perdeu é a humanidade, o dono das ovelhas é Deus, então quem são as 99? Não pode ser outros mundos, outras civilizações, outras criaturas criadas pelas mãos de Deus? Vamos lá. A Bíblia diz no Evangelho de João, de Jesus, escrito por João, no capítulo 14, versículo 12, Jesus disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas. E Jesus disse que ia preparar uma morada para nós. Não é verdade? Agora, que moradas são essas? Onde são essas moradas? Será que não são mundos, civilizações, aonde existem criaturas de Deus, criados pelas mãos de Deus? Pense nisso, irmão. Jesus está falando que os mistérios do reino de Deus são revelados aos pequeninos. Você não vai achar isso escancarado na Bíblia, mas é necessário que tenha um discernimento. Moradas, onde são essas moradas? Muitas moradas. Muito bem, vamos a seguir. No Jó capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram ter com Deus e veio também Satanás.
Quem são esses filhos de Deus que vieram ter com Deus? Lá em Jó capítulo 1, versículo 6, quem são os filhos de Deus? Que veio também Satanás, que vieram ter com Deus. Esses filhos de Deus não podem ser criaturas que vivem numa civilização, num local que nós não temos acesso, nós seres humanos. Pense nisso, irmãos. Existe uma grande possibilidade de não haver só o planeta Terra, não haver só a Terra, existir outros mundos habitados por seres e criaturas de Deus. Olha a Bíblia revelando. Muito bem. Agora, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, está no plural, os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Observa a palavra mundos. A palavra mundos está no plural, irmãos. Não é o mundo. Ou seja, existem outros mundos criados por Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Está escancarado. Meu Deus do céu. Entenda isso. Agora, vamos lá. Isso é biblicamente falando. Para fechar aqui, para encerrar. Cientificamente falando, os cientistas estudam, dizem que tem um universo gigantesco, infinito, dizem que tem galáxias e mais galáxias, estrelas gigantescas, não sei quantos mil anos-luz. Os cientistas estudaram e dizem que o universo é algo gigantesco. Agora eu te pergunto, cientificamente falando, se o universo é toda esta grandiosidade que diz a ciência, que pregam a ciência, e se realmente é fato o que a ciência prega, que a ciência diz, será que nesse pontinho azul que é o nosso planeta, diante de toda a grandeza do universo, será que Deus colocaria vida, criatura, só nesse pontinho azul que é o nosso planeta, mediante a grandeza do universo? Eu acho que não, irmãos. Então vamos pensar nisso, vamos analisar isso. Deixa aí a sua opinião, se é relevante para você, deixa o seu like, deixa o seu gostei, compartilha com alguém, escreve aí nos comentários o que você achou, o que você me diz, se você concorda ou não, tá bom? Obrigado, até mais!